Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia maravilhoso. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje Salmos capítulo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não veja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos teus inimigos, fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Capítulo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério, instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Para que as nossas dispensas se achem de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Capítulo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassível, Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todo o que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Agora vamos ler 1 Crônicas, capítulo 26 a seguir. Quanto a divisões dos porteiros, dos coraitas, meselitas, filhos de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselias, Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elionai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías o primogênito, Josadabe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto e Natanael o quinto. Amiel o sexto e Sacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominam sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. E os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzadabe, com os seus irmãos homens valentes Eliú e Semaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri e chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza, foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. E lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Uza do ocidente, junto à porta Selequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos, de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos de Coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo de tesoureiro na casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas dos Gersonitas, Ladã, Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jazeias, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, seu filho Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos israelitas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente em toda a obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias, o chefe de entre os Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer e de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas.
para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Sabdiel, e a sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dobai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em a sua turma havia entre 24.000. Este era Benaia valente entre os 30, e sobre os 30 na sua turma estava Amizadab, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, também a sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Eles, o pelonita dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Neftofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filhos de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filhos de Quemuel; sobre os Aronitas, Adoc; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Sacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filhos de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abne; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asvete, filho de Adiel; e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filhos de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Enzri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; porém, sobre o que as das vides Estrava e das adegas do vinho, Zabdi, o Zifinita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita; porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Sarotita; porém sobre os gados dos vales, Safete, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita; e sobre as jumentas, Gerias, o Meronotita; e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores da fazenda do que tinha o rei Davi. E Jonatas, filho de Davi, era do conselho o homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar; porém Joabe era o general do exército do rei. Capítulo 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam ao rei, e os capitães dos milhares, e os capitães dos centenas,
e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais e poderosos, e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, o povo meu. O meu coração propus em edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa a meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o reino para sempre, se preservarem cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora para que o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes e para os levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso de ouro, para os utensílios de cada ministério, também a prata, por peso, para todos os utensílios da prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e as suas candeias de ouro, segundo o peso da casa de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da propiciação, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, o ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-se entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estes também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandatos. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único homem a que Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus.
afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas de 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na sua mão há força e poder. E na sua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que a sinceridade te agradas, e eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. E inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e a segunda vez fizeram um rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. E assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Amém, meus irmãos. Esta é a leitura da Bíblia de hoje para nós. Deus abençoe a todos e até amanhã.